Mais de 100 anos atrás, em 31 de outubro de 1916, o irmão Charles Taze Russell estava viajando pelos Estados Unidos de trem, fazendo discursos por todo o país. Do nada, o irmão Russell faleceu, com apenas 64 anos. Ele viajou muito por vários anos. Acredita-se que ele percorreu mais de 1 milhão de quilômetros. Talvez alguns de vocês até já tenham viajado esse tanto. Mas lembre-se de que naquela época, as viagens não eram de avião. O irmão Russell teve de fazer essas viagens de trem, navio e sabe-se lá de que outras formas. Além disso, ele deu mais de 30 mil sermões e discursos. Se juntar tudo o que ele escreveu em livros e outros materiais, dá mais de 50 mil páginas. Apesar de todos esses privilégios que ele teve, seu conhecimento incrível da Bíblia e a forma poderosa que Jeová usou, de repente, ele morreu. Isso comprova o que está em Tiago 4, 13 e 14. Vamos ler? Tiago 4, 13 e 14, que diz: Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã viajaremos para aquela cidade, ali passaremos um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro, embora nem saibam como será a sua vida amanhã. Porque vocês são uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. Isso é verdade mesmo. Mesmo com vários privilégios, sendo bons instrutores, tendo bastante conhecimento, todos nós somos como uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. Esse é um conceito que aparece várias vezes na Bíblia. E isso nos ajuda a parar e pensar de modo bem realístico sobre como nós estamos usando a nossa vida. E, principalmente, como nós estamos usando a nossa vida para servir a Jeová. Em Lucas 12, Jesus contou a ilustração de um homem rico. Estão lembrados? Vamos abrir nossas Bíblias e ler juntos Lucas 12, 16. Antes de lermos, tenham em mente que Jesus contou essa ilustração para mostrar a importância de sermos ricos para com Deus. Vejam o que Jesus diz no versículo 16. A terra de um homem rico produziu bem. Por isso ele começou a raciocinar no íntimo. O que farei agora que não tenho onde ajuntar minhas safras? E disse, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. E ali ajuntarei todo o meu cereal e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite exigirão de você a sua vida. Quem terá então as coisas que você acumulou? Isso é o que acontece com o homem que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Qual era o problema desse homem? A Sentinela de 1º de agosto de 2007 considerou essa ilustração e explicou que o plano do homem rico, na verdade, deu-lhe apenas um falso senso de segurança. Por mais prático que parecesse para ele, esse plano não levou em conta um fator essencial, a vontade de Deus. O homem estava pensando só nele mesmo e em como ele poderia descansar, comer, beber e levar uma vida boa. Ele achava que, como ele tinha muitas coisas boas, também viveria muitos anos. Viram que interessante? Ele pensava que a grande quantidade de coisas que ele tinha acumulado ia fazer também com que ele vivesse mais tempo. Mas a sentinela continua. Para sua infelicidade, não foi isso que aconteceu. Assim como Jesus disse um pouco antes, mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Isso nos leva de volta a Tiago capítulo 4. Vamos ver o que diz o versículo 15. Depois de falar que a vida é como uma neblina que aparece, o versículo 15 diz,
Em vez disso, vocês deviam dizer: se Jeová quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A Bíblia deixa claro que nós nunca devemos ter excesso de confiança, seja pelo privilégio ou posição que ocupamos, nosso conhecimento, sabedoria, riqueza. Em vez disso, temos que confiar totalmente em Jeová. Ele é a nossa única esperança e é o único em quem podemos confiar totalmente. E isso se aplica não só no ponto de vista que nós temos sobre a própria vida, mas também de tudo o que fazemos. Como nós vimos em Tiago 4, não é apenas a nossa vida em si que está envolvida, mas também se faremos isso ou aquilo. Ou seja, se aplica a toda e qualquer coisa que fazemos cada dia. Recentemente, nós temos ouvido falar que a perseguição está aumentando em vários lugares, inclusive na Rússia. Quando nós ouvimos esses relatos, talvez fiquemos com a ideia de que isso é algo que só acontece em lugares distantes daqui. Em países como aqui nos Estados Unidos e no Canadá, talvez nós pensemos: essa liberdade que nós temos de adorar a Jeová vai existir para sempre. Isso nunca vai mudar. Mas vejam um exemplo do que aconteceu em Singapura em 1972. Em 12 de janeiro daquele ano, um missionário que servia na filial, de repente recebeu uma carta em mãos. A carta dizia que ele estava sendo expulso e que deveria deixar o país dentro de 2 semanas. Esse irmão já estava servindo ali por 23 anos. Tudo estava indo bem, sem nenhum problema. 2 dias depois, o Salão do Reino foi trancado pelas autoridades, todas as publicações foram proibidas no país e o governo se apropriou das contas bancárias da filial. Do nada, nossa obra e todas as nossas atividades foram proscritas no país. O que nós podemos aprender disso? Será que isso quer dizer que nós temos de ter um medo mórbido de que a nossa obra seja proibida a qualquer momento? Bem, o que realmente aconteceu lá em Singapura? Como os nossos irmãos reagiram? Eles continuaram fiéis. Eles confiaram totalmente em Jeová e encontraram outras formas para continuar a adorá-lo. E Jeová está abençoando esses esforços até hoje. Então, irmãos, é verdade que Tiago 4 nos ensina que a vida nesse sistema é cheia de incertezas. Mas se nós confiarmos totalmente em Jeová e se formos ricos para com Deus, nós sempre vamos estar completamente seguros, não importa o que aconteça, mesmo que seja uma morte prematura. Ele é o único que cuidará sempre de nós, mas isso somente se nós confiarmos totalmente nele.